que é uma dúvida de muitos. Qual a diferença de doenças hereditárias para congênitas? E dar alguns exemplos aí rapidamente para a gente ir aos poucos aí. O pessoal que tem mais alguma pergunta fazer e a gente encerrando, porque a filhotada tá todo mundo escutando, a filhotada tá chorando, vai mamar. Aumentando. Então, tá na hora de mamar. Basicamente é assim. Hereditário é tudo que é passado de pais para filho, né? Tudo que os pais passam para os filhos, tem capacidade de passar para os filhos, é considerado hereditário. Na forma hereditária, a gente tem as doenças que são monogênicas, que são as doenças genéticas. É um loco gênico que causa a doença. Ele é avaliado por teste de DNA, tá? E a gente identifica se essa doença é recessiva, é dominante, os pais são o que naquele loco gênico, e aí a gente estuda os acasalamentos, né? Então depende da doença ser dominante recessiva e do que os pais têm. Essas doenças sempre são avaliadas por teste de DNA. Existem as de fundo hereditário, que são vários locos gênicos que causam alterações que vão predispor o problema. Displasia coxofemoral, tá? Então, existem diversos locos gênicos que levam a alterações ali na cabeça do fêmur, no acetábulo, e esse animal tem uma tendência maior a desenvolver ou não o problema. Essa não tem como avaliar por teste de DNA. Aí a gente depende dos exames de imagem, tá? Então, a gente vê como que é o quadril desse animal. Dependendo do que esse animal tem na radiografia, a gente pode manter em reprodução e estudar os acasalamentos, ou a gente tira de reprodução. E aí, então, também é hereditário. As questões conformacionais também são hereditárias. Por exemplo, entrópio. O entrópio, ele não é genético. Ele é causado por alterações da estrutura do animal. Excesso de pele, focinho muito chato e tudo mais. Então vou ter que tirar todos os animais com entrópio de reprodução? Não. O que é passado genético? Essas características de estrutura. Então eu vou trabalhar a estrutura que tá causando entrópio para que na próxima geração isso não venha com tanta frequência, com tanto problema. Então o entrópio não é genético, mas o que causa o entrópio? São essas alterações que elas sim são hereditárias. Então tem que cuidar delas. Tá? E o que é congênito? Congênito é tudo aquilo que o animal nasce com o problema. Por exemplo, fenda palatina. É congênita. O animal nasceu com aquele defeito físico, né? Só que nem tudo que é congênito é hereditário. Por exemplo, a fenda palatina, ela pode ser causada por deficiência de ácido fólico na gestação, excesso de vitamina A, excesso de vitamina D. Então, se essa fêmea, durante a gestação, teve alguma dessas coisas, ela pode ter filhotes com problema de fenda palatina. E não é genético, foi por algo alimentar. Agora, ela também pode ser hereditária. E aí, como que a gente vai saber que aquele filhote específico é hereditário ou é questão de alguma coisa na gestação? Lembrando que ainda tem as questões das medicações teratogênicas, que são de má formação. Então, congênito é tudo aquilo que o animal nasce com problema e não necessariamente é genético, tá? Então, depende do problema que o animal nasceu, a gente vai buscar qual é a maior causa, se é hereditária ou não, para poder saber o que aquele animal causou aquela deficiência, aquele defeito físico no animal.